Vamos ao vivo a Londres, agora com a nossa correspondente Mariana Jangiacomo, que traz as informações direto do local, ao vivo. Mari, bom dia para você. Oi, Dani, Marcela, bom dia a todos. Eu estou aqui na praça da National Gallery em Londres, pertinho do Palácio de Buckingham. Acabei de sair do palácio, na verdade, porque o cortejo da Rainha Elizabeth II passou por lá, então eu saí com muitas outras pessoas também que vieram aqui para a praça, por isso essa movimentação tão intensa. E olha, eu preciso dizer que eu fiquei muito impressionada com o silêncio desse cortejo. As pessoas estavam conversando, falando o tempo todo, uma multidão de pessoas, algumas delas tinham passado a noite até para conseguir ficar ali na grade para ver o mais de perto possível esse momento histórico, o cortejo da rainha com o rei Charles III e os filhos, o príncipe William, Harry, passando ali. E na hora em que o cortejo começou, as pessoas ficaram em silêncio absoluto. E aí a gente ia ouvindo aos poucos aquele som da música aumentando, chegando cada vez mais perto até a passagem do caixão e as pessoas em silêncio, apenas observando a passagem desse cortejo. E depois que ele saiu, deixou o Palácio de Buckingham, as pessoas fizeram uma salva de palmas, uma multidão fez uma salva de palmas, voltou a conversar normalmente e saiu do Palácio de Buckingham em direção aqui para a praça onde fica a National Gallery, onde se concentram agora as pessoas. Mas não houve tumulto e, como eu disse, muita gente chegou a passar a noite para ficar ali na grade o mais perto possível desse cortejo. Agora, então, esse cortejo aconteceu do Palácio de Buckingham até Westminster Hall, onde acontece o velório aberto ao público da Rainha Elizabeth II. Agora, lá, na verdade, antes da abertura desse velório, acontece uma cerimônia rápida com o arcebispo de Canterbury e depois, às 5 horas da tarde, no horário local aqui de Londres, então, por volta da 1 da tarde, no horário de Brasília, Westminster Hall abre as portas para que as pessoas possam se despedir da Rainha Elizabeth II. Já há uma fila enorme, inclusive eu trouxe aqui alguns detalhes sobre essa fila, que as autoridades dizem pode durar até 30 horas, imagina só. 30 horas de fila, por isso as autoridades pedem para que as pessoas se preparem adequadamente, dizem que podem ser 30 horas e sem muita oportunidade para sentar, já que apesar de longa, a fila deve andar rápido. Então, as pessoas entram nessa fila, ganham uma pulseira com um número e essa pulseira permite que elas saiam para ir ao banheiro ou para comprar alguma coisa, uma comida, uma bebida, mas há poucos lugares ali, na verdade, para poder comprar. Então, a recomendação é para que as pessoas levem de casa comida e bebida, água, mas não pode entrar com nada disso. Então precisa consumir na fila, não pode entrar no velório com nada disso. E aí, para entrar no velório em Westminster Hall, todo mundo vai passar por uma revista do tipo aeroporto, uma revista ali bastante reforçada para garantir a segurança nesse velório. O policiamento em toda a cidade de Londres está reforçadíssimo, há guardas em todos os lugares, mas eu preciso dizer que para entrar aqui no Palácio de Buckingham para acompanhar o cortejo, eu não passei por nenhum tipo de revista. Tinha muitos policiais, mas não fui revistada. Uma multidão entrando sem nenhum tipo de revista, mas deu tudo certo. O cortejo passou, como eu disse, as pessoas demonstrando muito respeito. Foi isso que eu senti aqui. Eu senti que mais do que a curiosidade, que é normal, acontece em momentos históricos como esse, muita gente realmente foi para prestar uma homenagem à rainha e para demonstrar respeito. Então assistia silenciosamente a passagem desse cortejo. Então, qual a situação em Londres aqui, só para encerrar nesse momento? Muitas pessoas concentradas aqui, ainda no Palácio de Buckingham e na praça da National Gallery, que participaram desse cortejo. Uma fila enorme agora para o velório em Westminster Hall, que deve abrir as portas daqui a 1h30, mais ou menos. E também muita gente no Hyde Park, porque no Hyde Park há um telão que estava transmitindo esse cortejo. Para quem não conseguiu vir aqui no Palácio ou preferiu não vir, pôde acompanhar do Hyde Park. Ruas bloqueadas por toda a cidade, locomoção muito difícil, inclusive as autoridades pedindo para que as pessoas deixem os carros em casa e usem transporte público, então está realmente difícil andar por aqui. Claro, é um dia que vai entrar para os livros de história, né? Dani e Marcela, de volta com vocês. Com certeza, Mariana. Inclusive, você falava da cerimônia, a gente está acompanhando, trazendo as imagens aqui para você ao vivo da cerimônia que acontece no Palácio de
Westminster. E aí agora, Mari, você está com a gente ainda, só para a gente falar, você falava, né? A gente até comentou da expectativa de uma fila de 30 horas, enfim, de uma série de regras e protocolos que as pessoas vão ter que seguir, e as pessoas estão muito dispostas a isso, né? Para conseguir, inclusive, entrar, porque vai ter muita gente que vai ficar de fora durante esse momento de conseguir entrar no Palácio de Westminster para se despedir da rainha. Estão dispostas sim. Olha, Westminster Hall, ali no Palácio, cabem cerca de 2.200 pessoas. Então, imagina só, 2.200 pessoas. Mas imagina a quantidade de gente que quer ir para lá, e as pessoas realmente estão dispostas sim, Marcela. Na verdade, desde que eu cheguei aqui, eu venho testemunhando a vontade que as pessoas têm de realmente prestar homenagens à rainha, de se despedir da rainha. Até nos dias chuvosos, as pessoas foram às ruas, foram para o Palácio de Buckingham deixar aquelas muitas flores e cartas. Então nem mesmo a chuva impediu as pessoas. E eu tenho conversado com gente que veio de vários lugares do Reino Unido, mas também de vários lugares do mundo. É claro que há também os curiosos, os turistas que estão aqui e aproveitam que estão aqui nesse momento histórico para ver tudo isso de perto, mas tem muita gente que veio exatamente para isso, por uma questão de respeito, porque admirava a Rainha Elizabeth II. Então, realmente muitas pessoas vieram para cá por essa questão mesmo da homenagem e da despedida. Então é interessante a gente ver realmente a força de vontade dessas pessoas que estão dispostas a encarar até 30 horas numa fila. E olha, isso a gente está falando dessa fila para o velório aberto ao público, mas enquanto eu estava aqui na fila para o cortejo, né, esperando, ali teve um momento que eu fiquei na grade com as pessoas que estavam ali, que tinham passado a noite, ou outras chegaram de manhãzinha, agora já são 3:30 da tarde aqui no horário de Londres. Eu vi até uma mulher que estava trocando a fralda do bebê ali, porque ela falou, não, eu não vou sair daqui de jeito nenhum, cheguei aqui cedo, vou trocar aqui mesmo e aqui eu vou ficar até a passagem desse cortejo, até que eu possa ver de perto o rei Charles III, os filhos também, Harry e William, que andaram ali atrás do caixão, outros integrantes da família real. Então isso pra gente ter uma noção, né, uma dimensão pra gente que não é uma monarquia, claro, às vezes é um pouco difícil de entender essa relação que o britânico tem com a coroa, né? Claro que a gente sabe que não são todos, né? Que há britânicos contrários à monarquia, claro que a gente sabe disso, a gente, né, há opiniões contrárias, mas aqui no Palácio de Buckingham veio muita gente e a gente realmente vê essa questão, essa relação próxima, não só com a coroa, mas na verdade principalmente com a rainha, a figura da rainha Elizabeth II, afinal foram 70 anos de reinado, né? Então por isso toda essa comoção, todo esse clima histórico aqui na cidade de Londres. Marcela e Dani. Mário, você deve acompanhar já uma movimentação aí perto de você, porque a família real está deixando nesse momento Westminster Hall, onde participou desse ato religioso, dessa cerimônia que durou pouco mais de 20 minutos, tudo muito próximo ao que havia sido já programado. E a expectativa agora é para a abertura, portanto, de Westminster Hall, para que as pessoas que já estão na fila, vimos também há pouco a fila que já está andando, as pessoas começam a se mover na fila para que tenham acesso ao local onde está o caixão com o corpo da Rainha Elizabeth II. Você viu ali durante essa cerimônia religiosa, além do arcebispo da Cantuária, com quem a rainha esteve recentemente, em junho, e que relatou que a rainha não tinha medo da morte, também o deão, que é, abaixo do monarca, a figura mais importante da igreja anglicana, que celebrou esse ato religioso, lendo também o Evangelho de João na abertura. Então, foi uma cerimônia curta, a exemplo do que vimos também na Escócia, mais uma homenagem religiosa agora à Rainha Elizabeth II. Daí dela, o rei Charles III e a rainha consorte seguem para casa. Isso, vão para casa, para Clarence House, onde eles vivem. Eles ainda não se mudaram para o Palácio de Buckingham. E das autoridades se encerra então essa agenda por enquanto. Agora o que acontece lá dentro de Westminster Hall, vão ali organizar a entrada do público, que é daqui 1h30 a previsão que os portões vão abrir para que as pessoas possam se despedir. Então agora a família real deixa, a gente deve ver alguns convidados ali prestando as homenagens e em que é feito, no momento em que é feita essa organização final antes do público entrar. Bom, a Mariana está com a gente ainda para a gente falar dos próximos passos agora que devem ser feitos, que devem acontecer.
Aí, Mari, conta então pra gente qual que é a agenda, agora a programação, o que deve acontecer. Então agora a gente começa, abrem as portas desse velório aberto ao público, agora daqui a 1h30 mais ou menos, então 5 horas da tarde no horário de Londres, 1 hora da tarde no horário de Brasília, e esse velório vai ficar aberto 24 horas por dia, então a população vai ter a chance de se despedir da Rainha Elizabeth II até às 6h30 da manhã da segunda-feira, 6h30 da manhã no horário de Londres, que é quando começa o funeral, quando começam os preparativos para o funeral da Rainha Elizabeth II. Ela será movida então de Westminster Hall, onde está agora, para a Abadia de Westminster, que é um lugar muito importante para a rainha. Foi lá que ela foi coroada e foi lá que ela se casou também com o príncipe Philip. E é lá, na Abadia de Westminster, então muito perto de Westminster Hall, no mesmo palácio, mas em um lugar diferente, e é lá que vai acontecer esse funeral. E aí depois o caixão da rainha vai para Windsor, onde ela será enterrada na capela de St. George, onde está também o príncipe Philip. Marcela e Dani. Obrigado, Mari, pelas suas informações.